Aleluia. Glória a Deus. Som. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Vamos ficar de pé? Nós fazemos uma oração. Aleluia. Louvado seja Senhor Jesus Cristo, amado e querido. Todos acharam? Basicamente, hoje, irmãos, eu já domingo, acho que vocês descansaram um pouquinho. Não, vamos dar um amém mais firme, mais forte, cheio de ânimo, cheio de alegria. Todos acharam amém? Amém! Olha que coisa gostosa. Tem que ter ânimo. Em nome de Jesus. Sabe que o título dessa mensagem é uma pergunta. Uma pergunta que Deus tem feito para mim e na verdade Deus tem me dado a resposta, né? Não tem feito para mim. Ele tem me dado a resposta sobre isso. E faz semanas já em muitos textos, em tudo que eu tenho meditado, estudado na Bíblia, é basicamente sobre isso que Deus tem falado comigo. Aí eu te faço a pergunta: quem somos? E o que nós temos? O que você é, o que você tem? É a realidade. Tenho pensado muito em quem eu sou e o que eu tenho. Muito. Na verdade, isso é natural. Ultimamente, é o que mais Deus tem falado para mim. Quem sou e o que eu tenho. Sabe que se a gente perguntar no mundo físico, né? Não no mundo espiritual, no mundo material, quem você é, você tem um RG, né? Para provar seu nome, ou seja, de que família você veio, né? O sobrenome seu, normalmente é do pai ou da mãe, às vezes só da mãe, às vezes só do pai. Então ali representa uma família que representa toda uma descendência. Então seu nome é uma resposta no físico de quem você é. Seu RG, né? Normalmente todos têm gravado, né? De cor salteado. Eu já gravei 29, 727, 998 trações. 224, 890, 528, 80. Então tem tudo gravado. Do Weber também sei. Tudo gravado. 224-091-56843. Então você tem que saber, né? Isso você grava já de cabeça, porque aonde você for, se você vai fazer uma compra, se você vai estar representando algo nesse mundo lá fora, se você vai procurar um emprego, você tem que ter isso de cor salteado, né? Às vezes o documento não está ali na mão, você precisa saber ali na língua. Então, já gravei o meu, já gravei o dele, eu sei aí de cor. O número da frente não falou, né? Mas não, né? Já não, né? Então, assim, a gente sabe de cor. Então, essa é a resposta para o mundo, quem você é. Mas as pessoas olham para a sua aparência, quem você é, que idade você tem, o que você faz na vida, né? Qual a sua profissão. Mas ninguém olha para o seu interior, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, quem somos? Quem você é e o que você tem? O que está nas suas mãos? Em outras palavras, quem é você? Espiritualmente falando, nós precisamos fazer uma análise de quem somos nós. E o que nós temos nas mãos? Na vida espiritual, quem você realmente é por dentro? O que você tem realmente dentro da sua alma? Quais as suas características, quais os seus defeitos? Quem é você? Às vezes a gente se importa muito com um rótulo, né, um título, uma aparência, né? As mulheres gostam muito de se arrumar, ultimamente até os homens, né, pintam as unhas, isso é muito bonito, tem que se cuidar. Mas a gente tem que parar para olhar para o interior. Quem eu sou e o que eu tenho? Sabe que a maioria das pessoas não gosta dessa pergunta? Não gosta de se fazer essa pergunta. Porque normalmente quando faz essa pergunta não gosta da resposta. Isso é uma realidade. Quem que eu sou? A pessoa começa a colocar no papel, colocar na mente ali quem é ela não gosta da resposta.
E o que ela tem? Às vezes ela tem o que ela não queria. Às vezes ela tem o que não queria. Às vezes é o contrário. Né? Às vezes ela tem tudo o que queria. Mas às vezes se tudo não tem suprido sua alma, seu coração. Então, quem somos e o que temos é uma pergunta muito importante. Então nós vamos começar com a primeira pergunta. Quem somos? Ou pelo menos, quem deveríamos ser? Essa é a pergunta. Quem deveríamos ser? Vamos começar do princípio, né? Vamos para do meio do fundo. Romanos 8, versículo 1 e 2. Eu vou ler um. Uma outra pessoa que sentiu no coração pode ler em voz alta o 2. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Enquanto eu vou escutando essa passagem, peço que o pastor abrir para mim Isaías 9, versículo 1 e 2. Sabe que Romanos 8, 1 e 2 é o que nós lemos, né? Sabe que Deus, Jesus, Ele veio na terra, já falei isso em algumas mensagens, para várias vezes nos resgatar, para nos tirar das trevas, para nos tirar do pecado, para nos tirar da cegueira. Porque o homem está cego, o homem anda pelos seus próprios caminhos, o homem não enxerga o caminho de Deus, o homem não consegue entender a vontade do Senhor, e quando entende se faz de cego. A humanidade é assim. Pastor, lê pra gente? Isaías 9, 1 e 2. Isso, 9, 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele a envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Aleluia! Glória a Deus. Então a explicação é simples. Aquele que andava no caminho da destruição, das trevas, Deus quer trazer para o caminho da salvação. Aleluia, Deus. Mas as pessoas estão no caminho da destruição e condenação. São duas coisas diferentes, mas que caminham, uma caminha para a outra. A destruição para a condenação. Mas Deus quer outro caminho para a gente. Deus quer o contrário. Deus quer transformação e salvação. Aleluia. É isso que Deus quer para a gente. Glória a Deus. Transformação e salvação. Se a gente fosse pegar, eu não vou abrir, tá? Eu peguei algumas passagens, dá uma anotada aqui. Se a gente fosse pegar lá em Gálatas, você ia ver os frutos do Espírito, não precisa abrir, tá? Gálatas 5, você pode anotar na sua casa, dá uma olhada na sua casa. Você veria os frutos do Espírito e você veria os frutos da carne. Ou seja, as boas atitudes daquele que segue a Deus e as más atitudes daquele que segue os seus próprios desejos, os seus pensamentos e vontades. Então Deus quer, olhando por ali, Deus quer nos tirar destruição, condenação. Deus quer nos tirar da impureza para a pureza. Deus quer que a destruição desapareça. Deus quer transformar um coração impuro do coração puro. Mas você sabe o que é um coração impuro? Dá uma definição aqui, que eu estava lendo esses dias. Coração impuro significa não limpo, sem princípios morais. Uma pessoa sem princípio moral é uma pessoa que tem inveja das pessoas, é uma pessoa que nem sempre fala a verdade, às vezes ela fala uma coisa na frente, mas ela é falsa por detrás. Às vezes ela sorri, mas no fundo ela sente raiva. Uma pessoa impura é uma pessoa que deseja, cobiça com os olhos, que se prostitui. Uma pessoa impura. A impureza existe em todo o tempo, dentro de nós.
Ela existe. É natural você virar o olho, olhar aqui e pensar algo maldoso ou até malicioso. Não é natural você ficar chocando aquele pensamento, mas é natural a sua mente te jogar maus pensamentos. A impureza, se nós não vigiarmos, ela anda conosco o tempo todo. E é uma luta constante. É uma luta constante. Deus quer tirar a impureza. Deus quer nos fazer vencer a nós mesmos. Aleluia! Tem um louvor antigo que fala: vence a ti mesmo, vence o mundo e vence o mal. São 3 coisas. Vence a ti mesmo. Ser líder de si mesmo. Tem um livro, né, que fala: seja líder de si mesmo. É de um cristão. É de um psicólogo cristão, Dr. Augusto Cury, muito bom, você pode ler. E ele fala sobre isso, ser líder de si mesmo. Como é difícil dominar algo que é mais complexo do que o computador. Para quem não entende nada de computador, é muito mais complexo. Sua mente é o melhor computador, mais rápido, que processa as coisas muito rápidas e muito esperto, é a sua mente. E lidar com a mente não é fácil. As impurezas, elas surgem em todos os momentos. Deus quer nos fazer puros. Deus quer nos fazer vencer a nós mesmos. Aleluia. Vencer as fraquezas que só você conhece. Você tem fraquezas que você conhece e que te irritam, mas você precisa vencer. Glória a Deus. Outra coisa que a gente pode ver lá em Gálatas, eu tirei aqui: tristeza para a alegria. Você sabe que tem muita gente que é infeliz com a vida que tem. Será que você olharia para a sua vida e diria: eu sou 100% feliz com a vida que eu tenho? 100% com tudo. Tudo. 100%. É difícil, hein? Não é impossível, não. Não é impossível. Deus quer que a gente se sinta feliz com 100% da nossa vida. Olha, eu vi um amém que é tão distante. Esse amém, todo mundo fala. Melhor não falar, né? De repente Jesus assim embaixo. Eu quero perguntar tanta coisa. Mas nós precisamos nos sentir 100% felizes com a nossa vida. Amém. Mas isso, mas nem sempre é assim. Nós temos a tendência de reclamar. Nós temos a tendência de ver os defeitos. Mas Deus não quer isso pra gente. Aleluia. Outra coisa que Deus não quer: a impaciência. Deus quer do impaciente para o manso. Paciente. Uma pessoa paciente é uma pessoa mansa. É uma pessoa que não é nervosa. É uma pessoa, mais fácil para você entender, que não age por impulsos. Agir por impulso é agir automaticamente conforme você pensa. Pensei, falei. Pensei, agi. Pensei, tomei uma atitude. Isso é quase que momentâneo que a gente faz, né? A gente pensa e fala. A gente pensa e age. A gente pensa e toma uma atitude. Isso não pode ser assim. Deus quer mudar isso na gente. Aleluia. Deus quer passar da destruição, porque todas essas coisas trazem problemas, para a salvação. Da destruição para a transformação. Da condenação para a salvação. Aleluia. Aí eu pergunto para você, mediante isso nós estamos falando, quem somos? Logo, quem somos? O pastor, para mim de novo, João capítulo 1, versículo 12 e 13. A igreja abre em 2 Coríntios 5,17, amém? Aleluia. 2 Coríntios 5,17. Coríntios 5,17. Pastor vai ler para a gente? Você lê, pastor? Pois não. Evangelho de João 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Essas pessoas não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. 2 Coríntios 5,17, vamos ler? Vamos ler juntos? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós perguntamos assim, quem somos? Nós deveríamos ser filhos de Deus. Aleluia! Você sabe que, no fundo, filho de Deus, biblicamente, todo mundo não deixa de ser. Até o ímpio, porque ele foi criado por Deus, pela vontade de Deus ou pela vontade permissiva. Nem todo mundo nasce pela vontade de Deus, mas nasce pela vontade permissiva. Permissão, Deus permite nascer, mas não que Deus quisesse que nascesse naquele momento ou naquela hora. Às vezes é a pessoa que toma a decisão errada. Existe a vontade e a vontade permissiva. Às vezes Deus permite o nascimento da criança. Foi a vontade do Senhor. Permissiva, mas não, ele não queria aquilo para aquela jovem. Então, filhos, aparentemente todos somos, mas nós temos que ser filhos diferentes. Você já ouviu falar que a Bíblia diz que nós somos, existe a criatura, e nós lemos aqui, a nova criatura. É esse filho que a gente tem que ser. Aleluia! Esse filho. Vou te dar um exemplo. Criatura é comparada a um animal. Quando Jesus fala na Bíblia que as pessoas que estão no mundo são criaturas, ele está comparando a um animal. Ele não está te xingando. Não é isso? De cachorro ou o que for. Não é isso não. Não está te comparando a um cachorro ou o que for. Ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que a humanidade que não serve a Deus, claro, não você, é criatura. Um animal, como que ele age? Ele age por instinto. O que significa? Por impulso. Por impulso. Conforme ele sente, ele age por impulso. Pelo que ele é. Animal raciocina até um certo ponto. Depois de um certo ponto, ele não raciocina mais. Ele começa a agir por impulso. Muitas pessoas são como animais, são criaturas. Elas agem por impulso. Elas não agem pela vontade de Deus. Elas não param para pensar e tomar atitude como filhos de Deus, como novas criaturas. Uma vez eu vi um vídeo, aquele vídeo eu nunca mais esqueci. Às vezes o ser humano, irmão, pensa menos que o animal. O animal, como eu falei, age por instinto, mas ele pensa um pouco. Um pouquinho, mas ele consegue raciocinar. Às vezes o ser humano age menos. Eu vi um vídeo que um leão, era na África. Acho que esse vídeo deve ter na internet, você pode dar uma procurada. Eu vi na televisão. E estava escasso. Não tinha muita chuva, né? Na África não chove muito. E o leão estava muito magro. E ele estava perto da leoa, cujo tinha o filho dos dois. Só que a leoa percebeu que o leão estava com muita fome. Na hora da fome, ele é capaz de comer o próprio filho. E ele rodeava o filho, o leãozinho. Ela, passando fome, ela protegia, ela avançava no leão, no pai do filho dela. Ela avançava nele para proteger o filho. Ela avançava nele para proteger o filho. O leãozinho correu. Quem corre mais, leão ou a leoa? O leão corre mais. Ele correu e matou o próprio filho e comeu. Mas sabe o que me chamou a atenção? Se fosse um ser humano, com a primeira reação, vendo um homem matar o próprio filho, depois que ele já matou, não tinha mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, já matou, você chegou depois. Você pula em cima. Você cai em cima, porque é seu filho. Sabe o que ela fez? Ela olhou, viu que já estava morto. Ela olhou para o leão e pensou: eu não vou fazer igual com ele, eu vou ser diferente. Ela virou e saiu andando chorando. Irmãos, aquilo me doeu. Porque um animal foi um pouquinho mais racional que um ser humano. Ela viu que não valia a pena, já estava morto. Para que ela ia matar o leão? De raiva? De ódio? Não! Ela saiu gritando e chorando.
Mas ela chorava. Mas eu nunca tinha visto uma leoa chorar na minha vida. Mas ela chorava. Mas ela chorava. Um uivo, que aquilo era um choro. Mas ela não matou ele. Ela não se igualou a ele. Se ela pudesse salvar, ela pulava. Mas não dava mais tempo. O que ela ia fazer? Você seja liberto. Deus seja liberta de nós mesmos, do mundo, do mal, dos instintos. Precisamos ser livres, ser verdadeiros filhos de Deus, novas criaturas, transformadas, abençoadas. Deus quer transformar a minha vida, Senhor. Aleluia. Chega de mendigar. Às vezes mendigamos bênção. Vemos aqui na frente, pedimos muitas orações pela mesma bênção que já deveríamos ter alcançado há muito tempo atrás. Jesus está dizendo: você tem que ser um vencedor. Aleluia. Glória a Você tem que Deus. vencer você mesmo. Você tem que Aleluia. vencer o mundo. Você tem que vencer o mal. Chega de esmancar. Jesus te ama e quer te Glória a fazer um Deus. vencedor, um filho de Deus, uma nova Aleluia. criatura, uma pessoa diferente. Aleluia. Para mim. Só que isso aqui você vai ter que ultrapassar você. Para você vencer isso aqui que está passando, é mais que as suas forças, mas eu quero que você vá além. Aí eu tenho que perguntar: quem sou eu? Jesus, mas o Senhor sabe que as minhas forças vão até aqui. O meu psicológico vai até aqui. Mas você vai além. Aleluia. Porque você não é física. Amém. Você é físico, mas você é espiritual. Aleluia, Senhor. Você Graças pode ir a além. Jesus. Deus tem dito isso para mim. Aleluia. Você pode ir além do que você já foi um dia. Deus Obrigado, trabalha com Jesus. gente. Deus nos ensina a ser mais que super-homens, mais que super-mulher. Muito mais. Quem Obrigado, somos? Jesus. Precisamos ser filhos de Deus, novas criaturas, que vão além daquilo que você diz: agora eu não consigo. É aí que você vai ter que conseguir. Louvado Como? seja Deus. Levanta, olha para Deus e consegue. Como? O impossível Deus faz. Como? Confia. É assim. Somos filhos, somos novas criaturas, somos capazes de ir além, somos capazes de ser vitoriosos, somos capazes de vencer. E o mundo olhar para a gente e falar: vale a pena ser cristão. Aleluia. Olha, Deus, eu não coloquei isso, mas Deus manda dizer para você uma coisa: chega de miséria. Tem gente aqui que passa muita miséria financeira, passa necessidade dentro de casa. Olha, Jesus não quer riqueza, talvez você nade em dinheiro, mas chega da miséria. Dobra o joelho: Deus, aonde está entrando essa miséria? Glória a O Deus. defeito é aonde? O problema é aonde? O que não tenho feito para vencer? Deus, chega dessa miséria. Deus, chega de brigas e contendas no meu casamento. Deus, chega de ver os meus filhos não serem uma bênção. Eu vou ver o fruto na vida deles. Vamos vencer. Olha no espelho para você. Só você e Deus olha no teu espelho e diga: Deus, me mostra. Eu preciso ir além. Aleluia. Eu preciso conquistar. Eu preciso parar de ficar pedindo emprestado para os outros. As pessoas têm que pedir emprestado para mim. Glória a Deus. Tem que mudar. Tem que ser filho. Não posso ser filho na igreja, mas lá fora o ímpio é mais feliz do que eu. O ímpio tem mais harmonia do que eu. O ímpio consegue ir além mais do que eu. Não, sou eu que vou fazer a diferença. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos filhos, precisamos ser. Agora, o que temos? O que você tem nas mãos? Como filho, o que você pode ter nas mãos? Romanos 8, volte para o texto principal da nossa mensagem. Romanos 8, 14 ao 17. Glória a Deus.
Robson, abre para mim Colossenses 1,12, pastor. Colossenses 1,12. 1,12. Aleluia. E a igreja abre em Romanos 8, tá? 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. A resposta está no texto. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Mas está falando que chega, você não é escravo. Para viverdes outra vez atemorizados, com medo das coisas. Medo de que não vai dar certo. Medo de que eu sou falho. Medo que se eu pecar de novo. Chega de medo. Mas recebeste o espírito de adoção, baseados no que clamamos a papai. Aleluia. Está precisando de alguma coisa? Chega para ele, paizinho. Amém, eu confio no meu pai. Ele é meu paizinho. Ele é meu amado. Ele é meu querido. Eu confio nele. Eu vou além. Eu não tenho medo. Eu não posso, mas o meu paizinho pode. Chega de medo. Ele está dizendo. Bote a fé em ação. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. E o principal, o 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus. Pastor Robson, leu Colossenses 1,12? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha que interessante. Aqui nós lemos que nós temos que ser filhos. E nós temos que ter na mão a resposta está aí. Se nós somos filhos, nós recebemos do Pai herança. Aleluia. Somos filhos e temos que ter herança de Deus nas mãos. Na nossa vida, a herança de Deus precisa estar presente. Ela não vai ser dada para você um dia. Ela já foi dada. Nós precisamos tomar posse dessa herança. Aleluia. Mas como diz Colossenses 1,12, é pela graça, é pela misericórdia. Não é porque mereço. Eu não mereço nada. Eu não tenho nada de mim mesma. Nada. Sabe quando começa a ler a Bíblia? Eu acho muito interessante. Eu sempre dou risada. Não tem conversa ninguém, né? Porque eu e Deus, eu dou risada, a gente conversa, daqui a pouco eu dou risada. E às vezes eu fico dando risada com Jesus. Sabe o que é engraçado? Que quando eu leio o texto assim, eu não entendo, tá vindo nada. Mas passado um tempo, a gente faz uma oração, nossa, o negócio começa a clarear, a gente vai entendendo coisas que a gente nunca viu. Nossa, se eu disser que sou eu, se o pastor disser que é ele que prega, se o Robson disser que é ele, se o computador disser que é ele que louva, se você disser que é você que faz tudo que você faz na sua vida, nós estamos perdidos. A gente não faz nada. É tudo Deus. E é engraçado, porque eu não entendo patavina da Bíblia. De mim mesmo eu não entendo. Mas quando a gente começa a ler, o Espírito Santo vai mostrando aqui, vai mostrando ali, vai mostrando ali, de repente nasce uma mensagem. Eu fico, nossa, mas como que eu não estava entendendo desde o começo? Glória a Deus. É Deus. Isso é a realidade. Mas voltando aqui para a palavra, é Deus. É pela graça. Somos filhos e temos que ter herança. Mas você sabe que herança, aí eu estava pensando em Deus, herança. Heranças são bênçãos, irmãos. E muitas são as heranças que Deus tem para a gente. Muitas são. Mas aí, o Espírito Santo está falando para mim sobre títulos. Existem alguns títulos na Bíblia que Deus dá para a igreja. Nomes, né? Nomes. Nomes para a igreja. Nomes para os santos. Nomes para os apóstolos. Nomes para várias pessoas. Os apóstolos têm alguns nomes que Jesus deu os títulos. Títulos para os santos, títulos para os apóstolos. E aí vai para a igreja. Por exemplo, a igreja chamada de Casa de Deus. E tem muitos outros. E os santos também têm títulos. E deixa claro. Só que esses títulos, eles representam a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém. Eles significam, eles demonstram o que Deus quer para nós. As muitas heranças, as muitas bênçãos que Deus tem para nós. Como filhos de Deus, nós precisamos ter todas elas. Existem muitas, mais de 10 títulos, uns 15, 20 títulos.
Mas eu peguei apenas uns 5, vou falar alguns conforme o tempo. Eu quero primeiro falar, nós somos árvores de justiça. Glória a Deus. A Bíblia diz que os santos são árvores de justiça. Pastor Robson, abre para mim Isaías 61:3. Irmãos, não estou pedindo para os irmãos, que eu sei que o pastor Dias e o pastor Robson têm uma voz um pouco, não estou dizendo que eles falam alto, mas eles têm uma voz mais alta, né, para falar a palavra, né? Eles não gritam, são pessoas que falam num tom normal, mas para falar a palavra eles sabem falar um pouco mais alto, a igreja vai ouvir, e eu vou pregando ao mesmo tempo, tá? Isaías 61:3. A Bíblia diz nesse versículo que nós somos árvores de justiça. O que significa isso? Que nós somos perdoados e justificados. Alguém pagou o preço pela gente e você pode estar livre. O que isso tem a ver? Árvores de justiça, você vai produzir frutos de justiça. Quem foi justificado, nós acabamos de ler, primeiro ponto. Glória a Deus. Quem é árvore de justiça não pode ser apontado porque foi justificado. Não é lógico isso? Se foi justificado, você não pode ser mais apontado. Em outras palavras, nós lemos isso em Romanos 8:1. Você não precisa aceitar nenhuma condenação sobre você mais. Nenhuma acusação da sua própria mente contra você. Você não pode e não deve aceitar. Não importa se você pecou, você vai pedir perdão e vai dizer que você não é mais aquela pessoa. Por quê? Mas eu peguei. Não, mas eu não sou mais. Eu não sou porque Jesus me justificou. Amém. Você começa a acreditar em você mesmo. Você começa a ir além da verdade física. A espiritual começa a tomar poder. Glória a Deus. Ela começa a agir. Porque sai da sua boca que você não é aquela pessoa. Mesmo que você foi, não interessa. Eu fui, não sou. Pedir perdão, 1 segundo depois, sou outro. Tem pessoas que, quando pecam, elas ficam dias pensando no erro. Elas ficam horas matutando o que elas fizeram. Deus não quer que você faça isso. Cada vez que você fica matutando os seus erros, você tropeça de novo, você se inferioriza e você erra novamente. Errei, pedi perdão, sou nova criatura. Não aceito acusações, você é a árvore de justiça. Glória a Deus. Não importa que você não mereça isso, você apenas toma posse. Mesmo que você não mereça, você é árvore de justiça. Aleluia. Ninguém pode te apontar. Seus inimigos tentam apontar você, mas não vão conseguir. Por que ter medo dos inimigos? Para que viver nos temores, como nós lemos lá em Romanos 8? Se você é uma nova criatura, você não precisa ter medo das acusações. Deus te defende. Deus faz justiça por você. Aleluia. Deus transforma a situação por você. Aleluia. Segundo, árvore de justiça significa, quando você é justificado, nenhum mal fica. Nenhum mal. Aleluia. Vai embora. Em outras palavras, como lá está escrito em Isaías 61, você lembra pra gente? Então você está esquecendo. a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Ele não está perguntando se você é perfeito. Deus está dizendo assim: você crê em Jesus? Amém. Você crê em Jesus? Amém. Você busca Deus? Amém. Com a sua força, você busca? Amém. Amém? Então não importa se você tem falhas ou não. Deus está dizendo o seguinte: você busca Jesus, Deus te justificou. Do deserto, sua vida vai ser um manancial. Porque quando Deus justifica uma pessoa, Satanás não pode mais ficar. O mundo não pode mais ficar. Os problemas não podem mais ficar. Aleluia. Tudo vai embora. Aleluia. O deserto se transforma em manancial, porque você é a árvore de justiça. É o que diz no Isaías 61. A tristeza vai embora, enche o óleo de alegria. Mas eu tenho muitas falhas, mas eu tenho problemas, não importa. A tristeza foi embora, o óleo de alegria está em mim, porque eu sei quem cuida da minha vida, quem me justifica. De cinza, condenação, destruição, Deus te dá coroa, Deus te dá vitória. Aleluia. Deus te faz árvore de justiça.
Amém, Jesus. Deus também te faz escolhido. Não precisamos abrir essa passagem devido ao horário, mas Mateus 24, 22 diz que, segundo lugar, você é um escolhido de Deus. Você é chamado de escolhido. É um outro título. Significa que Deus te chamou para propósitos diferentes na sua vida. Obrigado, Jesus. Diferentes do seu irmão. Deus tem chamado para nós. Amém. Sabe por que muitas pessoas, elas não dão valor ao chamado de Deus para elas? Em outras palavras, são dons. Deus tem dons na sua vida. Deus quer te capacitar para fazer muitas maravilhas para Ele. Aleluia. Deus quer te dar o dom dentro da casa do Senhor, para usar para algum ministério. Dom na sua família. Às vezes você tem o dom de ser conselheiro na família. Às vezes você tem o dom de sabedoria. Algum dom você tem, que o seu esposo não tem, que sua esposa não tem. Você tem dons. Vários tipos de dons você tem. Várias capacidades que as outras pessoas ao seu redor, seja dentro da igreja, no ministério, ou seja fora da igreja, seja no seu trabalho, aonde você for, Deus tem dons para você. Deus abençoa dons até na parte, como eu falei, de trabalho, no serviço. Aleluia, Deus. Deus pode dar o dom para a pessoa para ela pintar muito bem, ser um ótimo pintor. Ela fazer telas maravilhosas e vender muito bem. Deus pode, é uma área totalmente diferente, né? Quando você já viu um pintor que ganha muito bem, com telas. Fala pintar, né? Parede, telas. Deus dá esse dom. Tem gente que pinta maravilhosamente bem e ganha horrores com quadro. Deus pode dar esse dom para a pessoa. Deus pode dar o dom de ser um lixeiro. Por que não? Lixeiro é inferior? E se não houvesse lixeira, a gente ia morar onde? Na lixeira? E quer ser tudo lixeira? Não. Ser lixeira é ter um dom. Porque suportar o que eles suportam e fazer por amor ao seu próximo, sem contar que eles trabalham até no Natal para recolher o nosso lixo para no dia seguinte a gente poder fazer um almoço com a família, isso é dom, irmãos. Glória a Deus. Tudo é dom. Tudo aquilo que é benéfico, tudo aquilo que é uma boa qualidade, isso é um dom que Deus te deu. Seja espiritual ou seja físico, é um dom. Só que o problema, as pessoas elas não valorizam o dom, por quê? Ou elas acham que é pouco, é inferior, né? Ah, o meu irmão tem mais, o dele é muito melhor do que o meu. Ou elas acham que é difícil fazer, não é verdade? É muito difícil. Ou, é muito simples. Nada é muito simples. Nada é muito simples. Glória a Deus. Nada, irmãos. Tudo para Deus faz grande diferença. Você é um escolhido, chamado. O que Deus colocou na sua mão, faça e vai dar certo. Amém. Outra coisa, nós somos chamados de ovelhas de Deus. Nós vamos parar aqui, tá? Ovelhas de Deus. Salmo 79, 13. Vamos todos abrir? Salmo 79, 13. Salmo 79, 13. Eu ainda ia falar outros títulos, mas nós vamos parar por aqui. Pastor Denilson, lê para a gente, pastor? Assim, nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. Aleluia! Você é ovelha de Deus. Significa que Deus é o seu pastor. E o que significa Deus ser o seu pastor? Olha quantas heranças que você tem, quantas bênçãos que você tem. Significa muitas coisas. Primeiro, pastor é o que guia a ovelha pelo caminho. É o que guia a ovelha pelo caminho que ela deve andar. Não temos. Se você não sabe o que fazer, se você tem dúvidas, Deus te mostra o caminho. Deus te ensina como falar. Deus te ensina como andar.
Deus te ensina que decisões tomar. Deus te ensina como ser uma boa mãe. Deus te ensina como ser um bom pai. Deus te ensina como ser um bom noivo, um bom namorado, uma boa namorada, uma boa companheira, é isso que eu quero dizer. Um bom esposo, uma boa esposa. Deus te ensina a repreender na hora certa, até um amigo quando ele precisar. Deus te ensina a falar sério, e Deus te ensina a falar com amor também. Aleluia. Deus te ensina a fechar a boca. Você não consegue ter dificuldade de fechar a boca na hora que afrontar. Deus te ensina a fechar a boca, isso é sério. Deus ensina a gente a fechar a boca. Deus ensina a gente a engolir sapo. Às vezes você engole o sapo, irmão, mas depois transforma em príncipe. A bênção vem depois. Isso é sério. A gente tem que aprender a engolir sapo. Depois vem bênção. Quando a gente abre a boca, a gente começa a ser igual ao outro. Mesmo que a gente tenha razão, você perde na hora. Se eu tiver razão e eu bater de frente, eu perdi a minha razão. Acabou a minha razão, não tem mais. Eu fui igual. Deus nos... Segundo, Deus te protege dos lobos. Deus não vai deixar o diabo te pegar. A gente tem medo de Satanás. No meio da noite, no banheiro, tem cristão. Pode parecer engraçado o que eu estou falando. Mas tem cristão que no meio da noite, no banheiro, fechar a porta, ficar sozinho em casa, Jeová toda glória. É sério isso. Isso é um medo que eu já vi um servo de Deus na casa do Senhor, que era obreiro da nossa igreja, não vou falar o nome de ninguém, não sei de ninguém, mas um dia ele confessar para nós que ele tinha medo escuro, e ele perdeu. Ele é casado, tem filhos, tinha medo escuro, não descia para ir no banheiro. Então, Deus te livra de Satanás, Deus te livra das pessoas, Deus te livra do teu chefe, Deus te livra daquela pessoa que quer seu mal. Deus te protege de você mesmo. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu quero dizer que Deus, como pastor, te alimenta. Aleluia. Ele te dá amor. Ele te alimenta de amor. Deus tem para os santos muitos títulos. Podíamos falar que somos filhos da luz, somos chamados de irmãos amados, somos chamados de filhos amados, e cada um tem um significado. Somos chamados de crente, e muitas outras, somos chamados de cristãos, e muitas outras coisas. Sal da terra. Mas é isso que eu quero deixar para vocês, que vocês coloquem no coração quem vocês são e o que vocês têm. Vocês são filhos de Deus e têm herança do Pai. Eu quero cantar uma canção nessa noite. Eu pedi para o pastor Robson colocar uma transparência.